Seguinte, será apresentado hoje o relatório final da CPI de Brumadinho na Câmara dos Deputados. O relatório final vai pedir o indiciamento por homicídio doloso e lesão corporal dolosa, ou seja, quando há intenção de matar, de 22 diretores da Vale, entre eles o ex-presidente da mineradora, Fábio Schwartzman, além de engenheiros por causa daquele crime da empresa no rompimento da barragem do Córrego do Feijão. A tragédia ocorreu no dia 25 de janeiro, deixou 252 mortos, outras 18 pessoas ainda estão desaparecidas. De lá para cá, nenhuma condenação, nada. Há um entendimento nesse relatório de que Schwartzman tinha plena ciência da necessidade de adotar medidas urgentes para aumentar a segurança nas barragens. Além do indiciamento dos funcionários da Vale, o relatório também vai pedir o indiciamento de funcionários da certificadora alemã, a empresa Tuvisud, que foi a responsável por dar aquele parecer estranho, favorável ao funcionamento da barragem, atestando a segurança dela. Esse relatório final, que foi antecipado aqui à Band News pelo deputado Rogério Correia, do PT de Minas, deve ser votado hoje na sessão da comissão em Brasília e pode ser aprovado de forma integral ou parcial pelos demais membros dessa CPI. Essa conclusão do relatório, pedindo o indiciamento dessas 22 pessoas da Vale, da Tuvisud, precisa ainda ser levada adiante pelo Ministério Público, ou seja, não basta a CPI ir lá com esse relatório final. O Ministério Público, depois, finalmente, até o Judiciário, e aí, de fato, pode ter alguma consequência prática, alguma punição real. Sempre quando é aberta uma CPI, normalmente tem muita espuma, principalmente dos discursos ali, parlamentares e tal, mas uma CPI não tem o poder de prender ninguém, por exemplo, né? Então essas conclusões do relatório, alguns detalhes chamam atenção, por exemplo, que desde 2017, a gente já trouxe informação aqui, mas tá ali na peça final, desde 2017, pelo menos, a empresa Vale já sabia que o fator de segurança dessa barragem estava abaixo do recomendado internacionalmente, ou seja, não era nenhuma novidade, não houve nenhuma surpresa. O relatório também aponta que as sirenes que ficam ali, ou ficavam no Parque da Cachoeira, na pousada Nova Instância, não soaram no dia da tragédia. E isso, claro, poderia ter salvado a vida de muita gente. Ainda segundo o relator, todas as investigações apontam que cai por terra o argumento da Vale de que a barragem era bem monitorada e que era estável. Mesmo com essa conclusão da CPI, a investigação oficial do Ministério Público, da polícia, enfim, segue em sigilo, mesmo depois de mais de 9 meses desse crime em Brumadinho, nada até agora. Se o inquérito está sob sigilo, né, nessa situação que até agora a gente não sabe como vai terminar, depois que mais de 250 pessoas morreram nessa tragédia que aconteceu em Minas Gerais, um outro inquérito que investiga movimentações atípicas em contas de membros da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que envolve as rachadinhas, está parado de vez, depois que houve aquela determinação do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, que foi endossada na sequência pelo ministro Gilmar Mendes, do hoje senador Flávio Bolsonaro. Mesmo com tudo parado, após essa canetada ali, né, o assunto voltou à tona recentemente com os áudios que foram divulgados envolvendo o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, o Fabrício Queiroz. Na semana passada, o jornal O Globo divulgou alguns trechos e nessa semana também a Folha de São Paulo trouxe mais alguns dados, tudo com temas diferentes que vão desde um suposto oferecimento de cargos no Congresso Nacional, críticas ao trabalho do Ministério Público, arrependimento, ameaças veladas de que ele estaria se sentindo abandonado e por aí vai. Ninguém sabe ao certo quem é que está divulgando esse material, como é que o Globo, a Folha tiveram acesso a esse material, mas é curioso que ele venha a público no momento em que ficou escancarada uma disputa interna pelo poder dentro do PSL, um racha no partido, a ala que defende o atual presidente da sigla, Luciano Bivar, e a outra ala que defende o atual presidente Jair Bolsonaro. E no meio disso, milhões e milhões de reais do fundo partidário e do fundo eleitoral. Há inclusive uma dúvida de quando esses áudios foram divulgados, quando foram feitas essas trocas de mensagens, junho, julho desse ano. Seja como for, apesar da defesa do senador Flávio Bolsonaro negar qualquer participação na rachadinha, garantir que Flávio não mantém mais nenhum contato com o Fabrício Queiroz, essa história continua muito mal contada. Desde o começo, as evidências sempre foram muito graves
de um crime que é praticado há anos pelos deputados naquele antro que é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Se de fato Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz tivessem algum interesse em esclarecer as graves denúncias, já teriam procurado há muito tempo o Ministério Público, a Justiça, para depor de forma clara, mostrando ali documentos, justificando esses repasses que nunca foram bem explicados. Nunca fizeram isso. E mais, o Flávio Bolsonaro sempre lutou com todas as forças, toda a sua influência, filho do presidente da República, para que essa investigação fosse suspensa, até que finalmente teve sucesso. Passou por diversas instâncias, até que houve essa canetada do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, referendada depois na sequência pelo ministro Gilmar Mendes. Aliás, havia uma dúvida, quando foi dada essa canetada, sobre o número de ações que foram afetadas, com a decisão do Supremo Tribunal Federal. E nesse fim de semana, o levantamento do Ministério Público Federal apontou que pelo menos 700 ações estão paradas na Justiça por causa dessa mesma decisão do Supremo Tribunal Federal, ou seja, suspender qualquer apuração que usou ali atrás, sem autorização da Justiça, os dados da Receita Federal e do antigo COAF. Ou seja, com canetada ou sem canetada, toda vez que alguma informação relativa ao seu Fabrício Queiroz for divulgada, esse assunto vai voltar à tona. Todas aquelas perguntas que não foram esclarecidas continuam no ar e vão continuar até que essa investigação seja finalmente concluída. Então essa decisão de empurrar com a barriga da defesa do Flávio Bolsonaro com a anuência do Supremo Tribunal Federal é um peso não apenas para o senador, ex-deputado Flávio Bolsonaro, mas também para o presidente da República, que toda hora é questionado quando o assunto volta. Inclusive, óbvio que afeta o seu governo. O presidente, por exemplo, está evitando qualquer bola dividida com o Supremo Tribunal Federal. Basta ver que ontem retirou aquele vídeo absurdo que o Carlos Bolsonaro deve ter colocado na conta dele. Aparecia ali a hiena com o nome do Supremo. Aí o pai que tá viajando ligou: "Você tá louco? Tira esse negócio do meu Twitter." E aí tirou. Isso também levanta suspeitas sobre qual é o poder real que Fabrício Queiroz tem para denunciar possíveis irregularidades do filho mais velho do presidente da República ou da família como um todo. Há suspeitas que envolvem também aquele cheque de R$20 mil dado por Queiroz a Michele Bolsonaro, mulher do presidente. Porque agora, novamente, assim como já vimos em outros casos, em que delatores chegaram a fazer ameaças, o Fabrício Queiroz está ali insinuando que tem informação privilegiada, sei lá o quê. E esse tipo de ameaça, de pressão, não é nada bom para quem tem toda hora que vir se explicar, E assim, será que até uma investigação seja finalizada, seja conduzida, com o processo desse jeito parado nesse momento, que não sabe quando vai terminar, o que vai acontecer, toda hora esse assunto vai voltar. O caso que envolve o atual senador Flávio Bolsonaro e seu ex-assessor Fabrício Queiroz precisa ser tratado como um caso de corrupção, como tantos que a gente acompanha, infelizmente, há tempos aqui no Brasil. Precisa ser investigado, independentemente dos homens, dos nomes que apareçam no processo. Pois é esse tipo de ação, é o desejo que a população brasileira tem, que não tolera mais esse tipo de conduta. E vai ficar essa pulga atrás da orelha. E aí? Teve, não teve? Para mim teve, mas a justiça não se pronunciou até agora. Da mesma forma, no caso da Vale. Empresas grandes, importantes, que detêm monopólio em áreas fundamentais para a economia do país, também não podem usar desse poder para serem negligentes e não serem responsabilizadas por um crime desse tamanho, que matou mais de 200 pessoas em Brumadinho, além do crime anterior que não deu em nada em Mariana. Ninguém foi punido até agora. Já deveria ter acabado a época que a gente está acostumado a acompanhar no Brasil, do que você sabe quem está falando? Sabe quem eu sou? Não mexe com quem você está mexendo porque eu sou filhinho de papai? Ou não vamos vencer os poderosos, nunca vamos mexer com eles? É assim que funciona? Não é assim que funciona. Então, não importa o nome, não importa o tamanho, não importa o currículo, a influência. Corrupção é corrupção e precisa ser tratada como tal. Nesses dois casos, da Vale, do Queiroz, que ainda estão longe de serem solucionados, e os desfechos, por enquanto, são desconhecidos, mas o que sabemos é que nessas duas histórias mal contadas, com tragédias que a gente está descrevendo aqui, não podem ficar em branco, não podem acabar desse jeito. A gente não quer mais acompanhar esse tipo de história sendo contada aqui no Brasil. E vamos em frente.